Vamos agora com a Bruna Macedo. Bruna estava acompanhando a entrevista também dos bombeiros ali, do comandante dos bombeiros, e ela vai explicar como é que trabalham os bombeiros nessa situação. Não é isso, Bruna? Pois é, Michele, aqui ao meu lado eu já trago para participar aqui do Chega Mais Notícias com a gente. Inclusive quero agradecer a gentileza, capitão, parabéns pelo trabalho de vocês, estão trabalhando desde as primeiras horas da manhã. Capitão Maicon Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros. A gente estava falando agora há pouco, capitão, a respeito do alvará que estava vencido neste caso. Eu sei que no caso do funcionamento, quem atesta se pode, se não pode abrir, sem esse alvará é a prefeitura. Mas qual é a importância desse documento? Quando ele é emitido, o que vocês atestam para concederem, portanto, esse documento a um imóvel, a uma edificação? O documento que o Corpo de Bombeiros emite é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que nesse caso estava vencido nessa edificação. Esse documento, ele tem duas fases distintas. A primeira fase, o proprietário responsável pelo uso apresenta um projeto técnico no Corpo de Bombeiros. Esse projeto é analisado se ele foi feito dentro do que a diretriz, do que a norma estadual do Estado de São Paulo preconiza, e num segundo momento é feita uma vistoria in loco. Então vem um profissional nosso ver se a edificação foi construída de acordo com as medidas de segurança contra incêndio colocadas nesse projeto. Para facilitar o entendimento, quando eu falo de medidas de segurança contra incêndio, eu falo de sistema de hidrante, eu falo de extintor, falo de iluminação de emergência, sinalização de emergência, saída de emergência, se tem a necessidade de ter porta-fogo, se tem a necessidade de atender todas essas medidas. Uma vez que esse documento está vencido, significa que ele foi vistoriado lá atrás, e no período de vigência, que o Corpo de Bombeiros atesta que ele estava valendo, ele perdeu essa vigência. A orientação do Corpo de Bombeiros é que, lógico, antes do documento vencer, seja solicitada uma nova vistoria para ver se a edificação continua atendendo os requisitos da medida de segurança contra incêndio. A interdição, o não funcionamento, fica a cargo do Poder Público Municipal, que deve, além do AVCB, verificar outras documentações necessárias. Queria que o senhor comentasse também um pouquinho a respeito da dificuldade do Corpo de Bombeiros no combate a um incêndio dessas proporções. A gente está falando de um shopping que tem mais de 200 lojas. Vocês encontraram dificuldade na atuação nesse sentido? A dificuldade existe na natureza do incêndio, né? Como você disse, a gente está falando de um shopping de aproximadamente 18 mil metros quadrados. A gente está falando de um shopping popular numa região onde o que é comercializado aqui são materiais miúdos, são materiais de fácil combustão. A gente está falando de árvore de Natal, de presente de criança, de bastante coisa feita de plástico. Então a gente tem muito material combustível, a gente está falando de uma época do ano que está se aproximando, que os estoques provavelmente estavam abastecidos. Então a dificuldade é justamente a natureza do incêndio, a natureza, o que se queima e a quantidade que se queima, né? É natural que tenha esse muito trabalho e que demore esse atendimento. Enquanto o capitão faz a gentileza de conversar aqui com a gente, Michele, vocês estavam observando, né, que a todo momento vão chegando caminhões, carros do Corpo de Bombeiros justamente para auxiliar no combate às chamas. Inclusive um caminhão aqui acabou de chegar, está logo atrás aqui do capitão Maicon. Qual é a situação de momento do incêndio, capitão? Ainda há focos de fogo no primeiro andar, no térreo, ou de fato tem focos em todos os lugares do shopping? Esses focos existem em todos os lugares do shopping, são lojas pequenas, né? Então dependendo do material que tinha em cada uma das lojas, pode existir um foco mais intenso ali. O que a gente tem de tranquilidade, que a nossa preocupação era do incêndio se propagar. A gente conseguiu que isso evitasse, então as edificações vizinhas não sofreram essa propagação desse incêndio, e agora a gente caminha para fazer a extinção do incêndio depois de confiná-lo. Só para confirmar com o senhor, o telhado veio abaixo, mas não existe ainda nenhuma possibilidade de colapso do prédio, nesse sentido? Não podemos falar de colapso estrutural, e sim, o telhado cedeu, a estrutura era metálica, o metal se comporta de maneira a deformar com o fogo, e foi o que aconteceu. Quantos pavimentos tem o shopping? O senhor tem essa informação? A gente tem informação de que o shopping tem 2 pavimentos e tinha um pavimento abaixo que servia de estacionamento. E por enquanto, para confirmar também, ainda não existe, né, nenhuma hipótese do que teria causado esse fogo? Ainda não temos como precisar de onde iniciou. As coisas estão acontecendo ainda, depois vai ser feita uma perícia, tem todo um trabalho pós, né, capitão? Exatamente, depois do incêndio debelado, aí Polícia Civil tem-se a investigação dos motivos de onde se iniciou. E a importância desses bloqueios todos que foram feitos aqui? A importância é justamente essa movimentação de viatura que você falou, né? A gente está com 75 profissionais só do Corpo de Bombeiros, a gente tem Polícia Militar, a gente tem Guarda Civil Metropolitana, a gente tem Defesa Civil Municipal, Defesa Civil do Estado, a gente tem a
com gás, que é fornecedora de gás, a gente tem agência de energia, tem agência de água, então a gente tem bastante profissionais trabalhando, vocês da imprensa trabalhando, então a gente tem bastante pessoas trabalhando, a gente precisa desse isolamento para garantir o fluxo de quem está trabalhando e garantir o sucesso da operação. E pela sua experiência, anos no Corpo de Bombeiros, pelo tamanho do fogo, da estrutura do prédio, ainda não há nenhuma previsão de término desses trabalhos. É impossível prever, os trabalhos vão se estender ainda. Capitão, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado.